Olá! Começa agora o Questão de Ordem, o espaço para você conhecer mais sobre os vereadores de Rio Preto. E hoje quem está comigo é o vereador e primeiro secretário da mesa diretora, Renato Pupo, do PSDB. Vereador, muito obrigada pela sua presença em nosso programa. Olá, eu é que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, falando com os telespectadores que através da TV Câmara acompanham o nosso trabalho, acompanham o dia a dia da política riopretense. Bom, vereador, nós estamos gravando esse programa de uma forma diferente do que é usual por conta da pandemia da Covid-19. E a pandemia da Covid-19 tem sido um tema que o senhor tem abordado muito aqui na Câmara, não é mesmo? Inclusive, mais recente, o senhor fez uma indicação para que o município leve em conta essa questão da queda de arrecadação, né, dos munícipes na hora de calcular o IPTU para o próximo ano, na hora de cobrar taxas dos comerciantes. Como tem sido esse trabalho? Exato, Maricela. Não poderia ser diferente. Eu acho que a pandemia é o assunto do momento. Esse vírus veio para impactar a vida da gente no campo da saúde, no campo da economia. E nós, vereadores, representantes populares, nós temos recebido muitos pedidos. E, claro, com equilíbrio, com a serenidade de sempre, a gente tem procurado ajudar e fazer essa ponte, essa intermediação entre a população, as necessidades da população e o poder executivo. Então, assim foi que eu consegui recentemente, através de uma intervenção junto ao governo do Estado, tenho aqui até o documento protocolado, requerimento número 172 de 2021, que foi a votação. E, fora isso, eu fiz também gestões através de conversas. O secretário de Estado, Marco Vignoli, ajudou bastante, para que os policiais civis, militares, rodoviários, federais, guardas civis municipais fossem incluídos entre as categorias prioritárias de vacinação. Por que nós fizemos esse pedido? Porque são pessoas que não pararam um minuto nos períodos mais críticos em que vários segmentos, vários profissionais ficaram impedidos de trabalhar. Os policiais trabalharam, porque são considerados serviços essenciais e mereciam um tratamento como serviços essenciais, como servidores essenciais. Um policial, por exemplo, ele está no dia a dia na rua e, às vezes, ele vai abordar uma pessoa, a pessoa está sem máscara, e ele não vai falar, coloque máscara que eu vou te abordar, eu vou te deter, passe gel nas mãos para eu poder algemá-lo. Então, havia necessidade e nós conseguimos. Paralelamente a isso, nós fomos atuando em outras frentes também. Por exemplo, alguns comerciantes que estavam proibidos, impedidos de trabalhar, estavam recebendo cobranças da taxa de manutenção do serviço. Eles ficaram inconformados, nos procuraram, nós fizemos a intermediação com o executivo também. E eu fiz esse preâmbulo para chegar na sua pergunta. Você falou aí dessa questão do IPTU. Só voltando um pouquinho, alguns anos atrás, o município fez uma reavaliação da planta genérica através de aerofotogrametria. O que é aerofotogrametria? É aquela foto aérea que calcula a área coberta de um imóvel e, a partir daí, estabelece o valor do IPTU. E alguns equívocos surgiram, porque algumas coberturas de polietileno, por exemplo, entraram nessas fotos aéreas como sendo área construída. Aí o IPTU de alguns imóveis que não tiveram alteração da área construída foram lá para cima. As pessoas me procuraram, eu intercedi e conseguimos solucionar o problema. E agora, a gente, tendo conhecimento de que o município montou uma equipe para fazer essa reavaliação da planta genérica, eu já me antecipei, pedindo cuidado para que esse problema não se repita e aproveitei para citar os problemas decorrentes da pandemia, a notória queda de arrecadação de todo trabalhador, de todo prestador de serviço, comerciante, enfim. Eu estou pedindo ao Executivo que leve isso em consideração na hora de reavaliar os valores do IPTU para o ano que vem. O senhor também tem feito outras indicações nesse sentido, né? Pedindo para o município tomar algumas atitudes, como, por exemplo, o fornecimento de internet gratuita para os estudantes da rede pública municipal. Isso, exatamente. Todo mundo sabe. Algumas pessoas
já me chamaram de forma leviana de vereador dos riquinhos, talvez por causa da minha formação, por causa da minha inserção social, mas, na verdade, eu trabalho para todos. E sempre tive uma preocupação muito grande ao longo desses meus 2 mandatos e agora um pouquinho do terceiro, uma preocupação muito grande com o social, com as classes menos favorecidas economicamente. A gente tem aí um rol de ações nesse sentido. E agora, essa questão da internet. A gente já tinha no passado lutado pelos celulares, feito gestões junto a alguns segmentos profissionais, Receita Federal e tudo mais, para que doasse celulares para os alunos menos abastados, e agora fazendo gestões junto ao Poder Executivo para que disponibilize internet para esses alunos menos favorecidos economicamente. Por quê? Porque com a pandemia, a gente vê aí todo mundo tendo que se virar com o ensino à distância, nós estamos gravando um programa à distância, né? Então, tudo bem, nós temos internet, e quem não tem? A pessoa fica prejudicada, e a gente está sempre lutando por igualdade, sempre buscando diminuir as diferenças entre as várias classes sociais existentes. Então, uma medida nesse sentido é essa de lutar pela disponibilização gratuita da internet para aqueles alunos menos favorecidos economicamente. Recentemente, a gente teve manifestações na Câmara, né? Os vereadores se posicionando a favor da convocação dos professores que tinham tido o concurso homologado e que eles tomassem posse. E o senhor também tem defendido que a saúde convoque os aprovados em um concurso recente, né? Que ainda não foram convocados, para que eles ajudem nesse combate à pandemia. Perfeito. Trabalhei muito pela convocação dos professores aprovados em concurso. O concurso já havia sido homologado, ou seja, após a homologação do concurso, o prazo de validade começa a correr, estava prestes a se expirar e esses professores não haviam sido convocados para a posse. Então, nós lutamos muito nesse sentido, recebia mensagens via WhatsApp, e-mail, e alcançamos aí um resultado exitoso. E eu tenho lutado agora pelos profissionais da saúde. Aqui a situação é um pouco diferente, porque ainda não houve a homologação do concurso. Então, o prazo de expiração do concurso não está correndo. São vários concursos aí que estão suspensos, mas, numa recente reunião com o secretário de Saúde, ele admitiu que a Secretaria está carente de recursos humanos. E aí, então, eu solicitei que ele fizesse aí o chamamento desses aprovados no concurso. Ele respondeu que não adianta, porque é um pessoal que ainda não está preparado para atuar na linha de frente da Covid, não desqualificando esse pessoal, mas não tem aqueles conhecimentos específicos. Mas eu sugeri que, mesmo assim, chame e já comece a preparar, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar essa pandemia. A gente espera que passe logo, mas pode ser que não. Quando ela começou, por exemplo, em março do ano passado, ninguém imaginava que em abril de 2021 nós ainda estaríamos nessa situação, nessa segunda onda, e tem especialista que já para numa terceira onda, dizem que daqui a 1, 2 meses nós vamos estar enfrentando uma terceira onda. Imagine que loucura. Então eu sugeri sim ao secretário de Saúde, doutor Alderes, sempre muito atencioso, que chame esse pessoal e comece a qualificar para que, numa eventual terceira, quarta onda, a gente tenha esse pessoal preparado. E, se você me permite, na mesma reunião, eu fiz uma outra sugestão a ele, que ele falou que ia levar para o comitê gestor. Ele falou, olha, isso nunca foi discutido, mas eu vou levar para o comitê gestor. É a sugestão das pulseirinhas. Essa medida já foi adotada em Nova Granada, onde a prefeita, a doutora Tânia, uma médica, eu tenho conversado muito com ela. Aí, outras cidades da região, como Tabapuã e Andeara, adotaram também. Como funciona? A pessoa ela é diagnosticada com Covid, ela ganha uma pulseirinha vermelha, uma pulseirinha lacrada, ou seja, se ele romper o lacre, ele não vai conseguir colocar aquela pulseira de Covid. E o município tem o controle. Numa visita, viu que a pessoa está sem a pulseira, ela é multada. Então, uma pulseira vermelha para identificar quem tem a Covid e uma pulseira amarela para colocar no braço daqueles que fizeram o exame, estão com suspeita de Covid, e a gente sabe que a partir daquele momento a pessoa já tem que se isolar, mas muita gente não tem essa consciência, e a pessoa fica se relacionando, colocando em risco a população. Então, levei a sugestão dessas 2 pulseirinhas, uma vermelha e uma amarela. Algumas pessoas falam em discriminação, até nós conversamos isso também, mas eu acho que a saúde pública está em primeiro lugar. Não há discriminação, porque a pessoa vai ter que estar dentro de casa. Se ela está dentro de casa, ela não está sendo discriminada por ninguém. É uma maneira de segurar essas pessoas
dentro de casa. Uma medida aí visando proteger a população. O senhor comentou dessas reuniões, né? Várias dessas reuniões realizadas com o secretário de Saúde, com outros secretários, foram organizadas pela Frente Parlamentar, que o senhor faz parte, que é uma novidade aqui na Câmara, e que a primeira ação dessa frente tem sido o combate à Covid-19. Como o senhor vê esse trabalho em conjunto dos vereadores? Eu acho que é um trabalho muito importante, uma pena que teve vereador que não aderiu, mas eu queria aqui cumprimentar o presidente, o vereador Pedro Roberto, pela iniciativa de criar a Frente Parlamentar. Ele dividiu essa frente em 4 eixos, um voltado para a economia, outro voltado para a educação, outro para a saúde, a questão das UPAs, dos hospitais, e outro para o transporte. E eu, por ser delegado de polícia, fiquei encarregado, fiquei como coordenador dessa frente, desse eixo de transporte da Frente Parlamentar. E já deu resultado. Vou te dar um exemplo. Nós fomos em loco no terminal rodoviário urbano. Mais uma ação, eu disse ainda nessa entrevista, nesse bate-papo, eu sempre tive uma preocupação com o social, né? Com as pessoas menos favorecidas, e a maior prova está aí. Fui lá, convidei todos os vereadores, eu fui, 2, o Bruno Moura, meu colega de partido, e o João Paulo Belo, mandaram assessores, e o vereador Pedro Roberto, presidente, estava num compromisso. Quando ele acabou, me ligou, dizendo, estou indo para aí, eu falei, a visita já está se encerrando. Mas, então, vamos contar 4. Fomos no terminal, fizemos essa visita em loco, entrevistamos passageiros, e a partir daí, coincidentemente, a situação começou a melhorar. Está muito longe do ideal, talvez até a gente faça uma nova visita no local para cobrar do poder público alguma medida, porque não adianta você fecha comércio, né? Então proíbe comerciante, proíbe empresário, proíbe prestadores de serviço, manicures, cabeleireiros e tudo mais, esses não podem trabalhar por causa do distanciamento social. Respeito, sempre respeitei a ciência. Mas depois pega e coloca várias pessoas dentro de um ônibus, 2 metros de largura por 15 de comprimento, 30, 40, 50 metros quadrados, 50 pessoas ali dentro. É um contrassenso muito grande. Então, a gente está batendo firme nessa tecla para que o munícipe que anda de transporte público, coletivo, possa ser transportado com mais segurança, com mais dignidade. Ainda relacionado à área da saúde, mas não mais à pandemia que nós estamos vivendo. O senhor tem defendido a presença de profissionais de enfermagem nas creches e nas escolas municipais para capacitar os funcionários e os professores contra engasgo, né? Para eles saberem como lidar se alguma criança, enquanto estiver lá, engasgar. De onde veio essa iniciativa, vereador? Olha, é uma somatória, é uma conjunção de fatores. Como delegado de polícia, a gente tem notícias, às vezes, não só em Rio Preto, mas a gente tem notícias em todo o estado, problemas de engasgamento. Isso ocorre nas creches, isso ocorre em restaurantes. Então, existe um procedimento chamado manobra de Heimlich. E eu tinha feito uma proposta para que os restaurantes fossem obrigados a colocar um painel com orientações a respeito da manobra de Heimlich. Primeiro seria um mural, mas eu fui procurado por representantes desse segmento, dos senhores, que é o sindicato dos hotéis, restaurantes e similares de Rio Preto, dizendo que eles já estavam com uma poluição visual de tantos avisos, né? E aí nós pensamos, então, num painel eletrônico. Mas, quando estávamos discutindo essa situação, as orientações sobre essa manobra de Heimlich, veio a pandemia. Então, nós temos uma segurada para não onerar mais ainda esse setor tão castigado, um dos mais castigados. Mas não é só em restaurante, isso ocorre em creches também, escolas de base, ensino infantil, onde tem muita criança. E a criança, às vezes, engasga, ela não sabe se virar, para um adulto já é difícil, imagina para uma criança. E o profissional que está ali ao lado para auxiliar, muitas vezes não tem o devido preparo. Então, pensando em preservar a vida dessas crianças, é que nós apresentamos essa proposta para que as escolas de ensino básico, o fundamental, e também as creches tenham esses profissionais devidamente preparados para intervirem numa dessas situações. E recentemente também, o senhor foi um dos únicos vereadores que votou a favor de um projeto do prefeito que criava o Conselho Municipal da Diversidade Sexual. Esse projeto foi rejeitado pela Casa, mas o senhor defendeu essa iniciativa.
Claro, defendi e vou defender sempre. Fiquei chateado com o desfecho desse projeto do Preto. Acho que foi uma vergonha, um fato que vai ficar marcado na história de Rio Preto. A gente vê muita gente falando amor ao próximo, mas na hora de demonstrar, as pessoas se esquecem. Eu falo amor ao próximo, a gente não demonstra com palavras, a gente demonstra com atitude. E quando você nega a criação de um conselho desse, você está sendo muito contraditório se você fala em amor ao próximo. O que é amar ao próximo? Quem é o próximo que deve ser amado? Aquele que é igual a mim apenas? Aquele que pensa como eu penso? Aquele que gosta do que eu gosto? Aquele que sente o que eu sinto? Só esses merecem o meu respeito? Então, eu fiquei indignado com a postura da Câmara, votei a favor, até recebi um cumprimento de uma pessoa conhecida em Rio Preto, que eu obviamente não vou citar o nome, parabéns pela coragem. Por que coragem? Não é um ato de coragem, é um ato de amor ao próximo. Não precisa de coragem para defender as classes menos favorecidas, as minorias, aqueles que realmente precisam de ajuda. Coragem talvez eu tenha tido ao colocar o meu voto nas redes sociais. Eu sabia que alguém ia me criticar e criticaram. Algumas pessoas falaram, que decepção, jamais terá meu voto. E para essas pessoas eu falei, lamento. Mas eu não lamentava a perda do voto, eu lamentava saber que existe gente preconceituosa que pensa assim, que cultiva o ódio. E respondi para essas pessoas apenas o seguinte: se eu tiver que me tornar desumano para ter voto, não tenham dúvidas, eu fico sem os votos. Mas vivo sem a política, mas não vivo sem a minha consciência tranquila. Então, vou continuar defendendo, sim. Vi alguns argumentos absurdos de que eles não precisariam de um conselho, porque já têm os seus direitos garantidos na Constituição. Ora, gente, isso é ignorância ou hipocrisia falar uma coisa dessa. Porque os conselhos existem justamente para garantir a efetividade dos direitos constitucionalmente previstos, para evitar, para impedir que esses direitos sejam violados. Depois eu gravei um vídeo explicando isso, e recentemente a professora Maureen Cury escreveu um artigo no Jornal Diário da Região, eu até fiz um requerimento de congratulações, que vai ser votado ainda pela Câmara, com a professora Maureen Cury, parabenizando pelo artigo, explicando que o Conselho é para garantir a concretude, a concretização dos direitos constitucionalmente previstos. Então, isso não é argumento para negar a criação de um conselho. Nós temos vários conselhos, vou citar os mais conhecidos: Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher. Pensando assim, então não precisaria, porque esses direitos já estão na Constituição, do idoso, da criança, do adolescente, do meio ambiente. Então, a hipocrisia, claro que precisa desses conselhos, da pessoa com deficiência, claro que precisa desses conselhos, justamente para evitar que os seus direitos sejam violados. Então, o Conselho ele tem duas finalidades muito importantes. Uma é propor medidas públicas, e a outra, políticas públicas, e a outra, impedir que os direitos daquela categoria representada pelo Conselho sejam violados. Então, votarei a favor sempre que esse assunto vier à tona, e lamento muito que a Câmara de Rio Preto tenha dado esse péssimo exemplo. E constantemente a gente vê nas ações do senhor solicitações ao governo do estado, ao governo municipal, ao governo municipal para incluir os profissionais de segurança pública na vacinação, mas ao governo do estado também pedindo questão de estrutura para a Polícia Civil aqui em Rio Preto. Isso é um grande problema que a Polícia Civil enfrenta? É um problema. A Polícia Civil ela tem um efetivo muito aquém do necessário. Isso não é em Rio Preto, é no estado de São Paulo. Isso já vem de décadas, eu luto muito por isso. Como delegado de polícia, eu integro a diretoria do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Isso me possibilita ter uma noção grande da real situação. Nossos policiais são pessoas que estão de parabéns, nós temos que aplaudir todos os dias, porque apesar da falta de recursos humanos, o pessoal se desdobra para cumprir com o seu dever e tem feito isso de uma maneira exemplar, mas precisa melhorar muito. Eu luto muito por isso, por mais recursos humanos, mas não só recursos humanos, recursos materiais também. E vou citar um exemplo recente. O Instituto de Criminalística de Rio Preto não dispõe de material para o exame de constatação provisória de uma droga conhecida por LSD, uma droga bastante conhecida. Porque quando alguém é preso em flagrante, existe o exame de constatação. Esse exame, às vezes, leva alguns dias. Então, é feito antes para possibilitar a elaboração do flagrante, a chamada constatação provisória.
para o LSD não tem. Então, no caso do LSD, tem que ir para São Paulo. Se um traficante for preso com LSD e outras drogas, tudo bem, é feito o flagrante em relação às outras drogas, e o LSD, quando vier o laudo definitivo, vai ser juntado aos autos. Mas se ele for pego só com LSD, não dá para fazer o flagrante, tem que liberar esse traficante. Por quê? Porque a constatação provisória não pode ser feita em São José do Rio Preto com aquela droga. Tem que ir para São Paulo e ficar guardando o laudo. Eu fiz recentemente um requerimento ao governador, foi votado e aprovado por unanimidade na casa, para que disponibilize o Instituto de Criminalística de São José do Rio Preto um aparelho para a constatação dessa droga, de modo a possibilitar a prisão em flagrante desses traficantes. Vereador, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Algo a mais que o senhor gostaria de acrescentar? Não, eu queria dizer que a gente está aí sempre à disposição, sempre aberto a sugestões, reivindicações. Meu trabalho tem sido feito dessa forma. As pessoas mandam sugestões, claro que tudo que chega passa por filtro, às vezes são coisas que vão contra aquilo que a gente defende. Por exemplo, se alguém me mandar uma sugestão visando benefício próprio, não faz o menor sentido. Outras vezes a ideia é boa, mas ela esbarra na questão da legalidade, então a gente orienta tudo, mas eu tenho trabalhado muito, desde o meu primeiro mandato, ouvindo a população me abastece com as suas necessidades e também com as sugestões, e a gente leva isso adiante. Esse é o papel do representante popular. Então, estou à disposição. Acho que está aí na tela, mas se não tiver, né, o meu e-mail, renatopulpo.vereador@riopreto.sp.leg.br. Sempre à disposição para trabalhar pela população. Obrigado, Maristela. Muito obrigada, vereador. Você acompanhou o Questão de Ordem, o espaço para você conhecer mais sobre os vereadores de Rio Preto. E hoje quem conversou com a gente foi o vereador e primeiro secretário da mesa diretora, Renato Pulpo, do PSDB. Acompanhe a Câmara também nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube, onde você pode acompanhar toda a nossa grade de programação. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.